Entrevista coletiva de volta, falando sobre direitos humanos. Conosco, Paulo Mariante, presidente do Conselho Municipal de Direitos Humanos e Cidadania de Campinas. Bom, Paulo, explica para o nosso telespectador qual é a estrutura que o Conselho Municipal aqui em Campinas tem, quantos membros, o que vocês têm à sua disposição e qual a capacidade de trabalhar a serviço da população que vocês têm. Bom, nosso Conselho, ele foi previsto por lei em 2004, a lei é de 2004, mas ele só foi instalado em final de 2011. Foi um processo difícil, houve uma resistência muito grande do governo na época, do prefeito Hélio. Nós conseguimos implantar o Conselho, mas ainda temos algumas dificuldades de estrutura. Estamos dialogando com o governo, prefeito Jonas, a administração municipal, para que essa estrutura seja garantida. Não é uma estrutura, vamos esclarecer isso, é apenas um apoio de secretaria, né? Já que tem questões de ordem burocrática que muitas vezes as pessoas que são... Porque todo militante, todo membro do conselho é um voluntário, ninguém recebe nada para ser conselheiro, né? Inclusive é uma imposição da nossa lei orgânica do município. Então existem tarefas que têm que ser feitas com apoio. Nós temos feito isso, mas isso coloca uma certa precariedade também na atuação do conselho, é necessário superar. O conselho é composto por 21 membros, a ampla maioria é da sociedade civil, o governo tem apenas 3 representantes que ele nomeia de livre indicação, os demais são todos de entidades da sociedade civil, OAB, a SIC, a CI, entidades de defesa dos direitos humanos das mulheres, criança e adolescente, tem um campo amplo. O conselho tem reuniões mensais ordinárias, a última quinta-feira de cada mês, às 19 horas, no Salão Vermelho, acontece a reunião ordinária do Conselho, tem as reuniões extraordinárias, situações que aconteçam, que isso, ainda mais em direitos humanos, né, é absolutamente previsível que possa acontecer. E nós atuamos, os conselheiros, nós tentamos nos organizar para dar conta das diferentes demandas. Então, nós temos pessoas no Conselho que são atuantes na área de criança e adolescente, da mulher, que dialogam em diferentes situações de violência, que tentam dar resposta dentro da atuação cotidiana do Conselho. O que nós temos feito nesse período é pensar no sentido assim, de olhar a cidade e as diferentes demandas e tentar, inclusive, criar uma capilaridade do Conselho mais descentralizada, né? O fato de nós termos as reuniões no Salão Vermelho não pode fazer com que a necessidade de alguém que mora lá no Vida Nova, por exemplo, onde aconteceu aquela barbárie, né, da chacina, que ela se sinta em condições de procurar o Conselho, dialogar com o Conselho e buscar ajuda na situação de violência que ela sofreu. Teve algum momento, desde a criação e implantação do Conselho em 2011, que o Conselho falou assim, esse momento aqui é memorável pela nossa atuação? Assim, em que momento? Bom, o Conselho, ele tem, nessa atuação cotidiana, se defrontado com várias situações de violações de direitos e buscado responder. Eu penso que nós temos alguns momentos que são marcantes na atuação do Conselho e, curiosamente, aí, que relacionam-se com a questão de atuação da polícia e da Guarda Municipal. A Guarda Municipal em relação à população em situação de rua, que é uma população extremamente vulnerável, isso eu acho que é importante pensar. Diferente de outros segmentos que tem, por exemplo, homossexuais, tem grupos organizados desde 95 em Campinas. A população em situação de rua não tem, ela está muito mais exposta, vive uma condição de discriminação, muitas vezes de degradação e muita violência. E nós conseguimos construir um processo de interlocução com a população em situação de rua para que elas nos procurassem quando sofressem essa violência. Foi um momento importante, aconteceu em boa parte ao longo de 2013. Na nossa conferência de direitos humanos, nós tivemos a felicidade de conseguir eleger uma pessoa da população em situação de rua para fazer parte do Conselho. E ela vai? Vai, participa, tem uma participação muito qualificada. Né? Isso para nós foi uma coisa muito feliz, uma grande conquista. Paulo, sobre morador de rua, o Conselho estará para, claro, vigiar se algum morador de rua tem os seus direitos humanos ultrajados. Ele não tem que apanhar porque ele é morador de rua. Agora, a população também se sente, de alguma maneira, aspas, agredida pela presença desses moradores, pelo incômodo desses moradores, pela sujeira que eles deixam na rua, as necessidades fisiológicas que fazem na rua. Mais do que defender os direitos deles, não dá para resolver o problema deles e automaticamente resolver o problema da sociedade? Bom,
Com certeza, a população da cidade ela tem que ter o seu direito respeitado. Eu sou morador do centro, também falo com muita tranquilidade em relação a isso. Acho que há necessidade de se encontrar um ponto de equilíbrio em relação aos direitos de quem vive na rua, da população em situação de rua e das pessoas que utilizam e frequentam o centro. A solução para isso não é uma solução fácil, porque muitas vezes as pessoas que estão na população em situação de rua são pessoas que tiveram a completa perda, ou pelo menos uma situação quase completa de perda de vínculos familiares, de vínculos sociais. Então, o trabalho com essa população não é um trabalho que resolve em um dia ou em um mês, é um trabalho contínuo e que o que mais ajuda esse trabalho a ser feito é não se criar soluções de pirotecnia, assim, encontramos a fórmula mágica, coisas como aquele programa, por exemplo, Tolerância Zero, que não eram resposta, tanto que a vida mostrou, tanto não era resposta, que em determinado momento tirava e voltava. É preciso ter um processo que pode-se dizer, de certa maneira, de inserção, né, de ressocialização, mas que é feito com muito tempo. Nós temos experiências de pessoas da população em situação de rua que retomam uma vida, por exemplo, de trabalho, né? Agora, isso não se faz de um dia para o outro. O que me parece mais central nessa questão? Garantir que, enquanto houver população em situação de rua, ela tenha condição, com alguma dignidade, e, por exemplo, o fato delas fazerem, né, necessidades em espaço público é o fato de uma alternativa. Quanto mais nós dermos alternativas, isso tenderá a acontecer menos, porque nenhuma dessas pessoas tem prazer em ficar naquela condição. Existe uma situação de marginalidade, do ponto de vista social, mas que pode ser respondida. Existem possibilidades. E hoje, felizmente, inclusive aqui no município, nós temos iniciativas. O consultório na rua, por exemplo, é uma política pública do município. Não é nossa do conselho, é o município que criou a partir de demandas da assistência social, da saúde. Está funcionando isso? Funciona, mas aí é importante dizer, o bom trabalho que o consultório na rua faz com a população em situação de rua, ele às vezes é torpedeado por uma ação truculenta da Guarda Municipal. Porque a pessoa em situação de rua, dito morador na rua, eles até brincam, porque se morar na rua é atropelada, a pessoa em situação de rua, ela tem uma desconfiança muito grande. Nós mesmos do Conselho, quando fomos a primeira vez, eles desconfiam de tudo, que é até plausível, quem está na rua está muito exposto. Eles têm que ficar ligados, então não dá, né? para... Quando as pessoas, por exemplo, do consultório na rua, do SOS Rua, estão lá conquistando a confiança, um trabalho, outras entidades que trabalham junto lá, são muito dignas, fazendo um trabalho muito nobre, elas são vistas todas como governo. E quando vem a guarda, que também é governo e atua de forma truculenta, ela quebra esse trabalho. Então, existem iniciativas. Hoje, o consultório na rua tem respostas extremamente positivas. Isso reduziu totalmente a população na rua? Não. Mas começa a criar uma perspectiva de que aquelas pessoas ali, elas têm em quem confiar no poder público. Isso é um primeiro passo. É um primeiro passo para uma solução que, como eu disse, não é uma solução de curto prazo. No curto prazo, a gente pode minimizar os efeitos, como, por exemplo, ter banheiros públicos. Aliás, é uma coisa incrível, Campinas, não ter banheiros públicos. Qualquer um de nós na cidade fica... Aliás, é uma luta aqui do nosso programa da rádio, do Jornal Gente. Mas, Paulo, sei que estou dando uma saidinha para ficar muito específico. Esse consultório de rua que eu achei uma ideia maravilhosa. Que tipo de doença é mais frequente que eles conseguem tratar? E você tem alguma informação dos resultados? Bom, a população em situação de rua, ela tem, mesmo com essa quebra dos vínculos familiares, muitas vezes as pessoas ali, elas não têm, por exemplo, algum tipo de transtorno mental maior, como se poderia pensar. Ela tem uma fatia considerável de uso de álcool, né? E isso, embora no Brasil a gente tenha às vezes uma certa permissividade com essa questão, o uso do álcool em certas condições se torna uma patologia. Existe o uso do álcool, é o maior do que qualquer outra substância, é o maior, não tem nem comparação a população em situação de rua. O maior uso, não que ela toda use, mas a maior incidência de uso é de álcool. Então, muitas vezes o que eles tentam é tanto um trabalho de encaminhamento para o atendimento psicológico, para buscar um processo de superação da dependência, e enquanto não supera a dependência, a chamada redução de danos. Quer dizer, a pessoa ela pode, enquanto ela tenta se livrar, né, dessa situação, que é uma situação terrível, ela pode ter um apoio para que o uso não seja mais danoso para o organismo do que ele já é. Ele sempre é, isso não tem como querer mascarar. Mas existe. Então, esse atendimento de saúde,
tem feito, pelo menos, com que essas pessoas também se sintam um pouco mais dignas. Olha, tem gente do governo que vem aqui se preocupar conosco e tenta dar uma resposta, ainda que não seja absoluta. E a gente sabe que a questão de dependência química, ela tem altos e baixos, tem vais e vens, não é uma coisa tão simples. Uma né? doença que eu me lembro, eu fiz uma matéria com o pessoal do consultório de rua, tuberculose. É uma doença, e isso é uma questão de saúde pública por causa do poder de transmissão, né, do vírus. Então, isso daí é uma coisa que o consultório trabalha e diagnostica e trata com bastante dificuldade, porque o morador de rua ele nem sempre vai estar no mesmo local onde ele foi encontrado das últimas 7 vezes. Né? Aliás, falando em local, a prefeitura fez um trabalho nos baixos do viaduto Miguel Vicente Cury, e aquilo deu uma pequena espalhada. Não vou dizer que acabou, porque passo lá e vejo, mas deu uma pequena espalhada. Como é que vocês do Conselho veem isso? Isso é bom, é ruim, ajudou, atrapalhou? Bom, não só nós, o Conselho, mas as próprias entidades que trabalhavam com a Casa da Cidadania não eram favoráveis à retirada, porque é exatamente o que acontece. Retira de um lugar, vai para o outro, e muitas vezes a dispersão não ajuda o próprio trabalho. Inclusive em relação ao que a Zezé colocou. Quando um consultório na rua não encontra mais aquele paciente, isso é um problema para o trabalho do poder público. Então é necessário ter esse enfrentamento das políticas públicas da população em situação de rua, mas não vendo a população como um problema, vendo como um ponto necessário de ação dos direitos humanos para garantir o direito de todos, da população da cidade e da população na rua. Olha, o nosso tempo terminou. Pelo menos você sabe que existe esse conselho aqui em Campinas que discute as nossas políticas e que pode até ser acionado, tá? Para finalizar, Paulo, eu quero agradecer a sua presença aqui. Tem algum telefone que a população possa entrar em contato com o Conselho? Olha, nós ainda estamos sem uma secretaria executiva. Nós temos um e-mail que é conselho.direitos.humanos.cps de Campinas, @gmail. Né? Através desse e-mail nós podemos ser procurados e também através do gabinete do prefeito, que o nosso conselho é ligado ao gabinete do prefeito. Então, qualquer um dos telefones do gabinete da prefeitura também um canal para se localizar o conselho e ser acionado. Agora sim, muito obrigado, viu, Paulo, pela presença. Obrigado. Zezé de Lima, muito obrigado. Boa noite. Obrigada, Zé. Obrigada, Paulo. Obrigada, telespectador. E obrigado a você. Até o próximo domingo com a entrevista coletiva. Até lá.